Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, O que segue é a leitura de uma sequência de 6 versos do livro Mukunda Mala Stotra, com tradução e significados de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sutra 2. Jayatu Jayatu Devo Devaki Nandanoyam, Jayatu Jayatu Krishno Vrishnivansha Pradipaha, Jayatu Jayatu Megha Shyamala Komalango, Jayatu Jayatu Prithvi Baranasho Mukundaha. Repetição do verso. Jayatu Jayatu Devo Devaki Nandanoyam, Jayatu Jayatu Krishno Vrishnivansha Pradipaha, Jayatu Jayatu Megha Shyamala Komalango, Jayatu Jayatu Prithvi Baranasho Mukundaha. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tradução palavra por palavra. Jayatu, Jayatu, todas as glórias, todas as glórias. Devaha, a personalidade de Deus. Devaki Nandana, filho de Devaki. Ayam, este. Jayatu, Jayatu, todas as glórias, todas as glórias. Krishna, ao Senhor Krishna. Vrishni, de Vrishni, os antepassados do Senhor Krishna. Vamsha, da dinastia. Pradipaha, farol luminoso. Jayatu, Jayatu, todas as glórias, todas as glórias. Megha, como uma nova nuvem. Shamalaha, que é enegrecido. Komala, muito suave. Angaha, cujo corpo. Jayatu, Jayatu, todas as glórias, todas as glórias. Prithvi, da terra. Bhara, do fardo. Nashaha, ao destruidor. Mukundaha, Senhor Shri Krishna. Tradução do verso. Todas as glórias a esta personalidade de Deus, conhecida como o filho de Srimati Devaki. Todas as glórias ao Senhor Shri Krishna, a luz brilhante da dinastia Vrishni. Todas as glórias à personalidade de Deus, cuja tonalidade do corpo macio lembra a cor negra de uma nuvem nova. Todas as glórias ao Senhor Mukunda, que remove o fardo da terra. Repetição do verso. Todas as glórias a esta personalidade de Deus, conhecida como o filho de Srimati Devaki. Todas as glórias ao Senhor Shri Krishna, a luz brilhante da dinastia Vrishni. Todas as glórias à personalidade de Deus, cuja tonalidade do corpo macio lembra a cor negra de uma nuvem nova. Todas as glórias ao Senhor Mukunda, que remove o fardo da terra. Significado de Srila Prabhupada. O tema deste verso é que a verdade suprema é a pessoa suprema. Que a textura corpórea e a cor do Senhor são descritas, indica que ele é uma pessoa. Porque o Brahman pessoal não pode ter um corpo que seja tão macio quanto nada, ou cuja textura seja visualizada. A personalidade de Deus apareceu como o filho de Vasudeva e Devaki, porque por um longo período de tempo, eles realizaram severas austeridades para terem o Senhor Supremo como seu filho. Satisfeito pela penitência e determinação deles, o Senhor concordou em se tornar seu filho. Pela descrição do nascimento do Senhor no Srimad Bhagavatam, nós aprendemos que o Senhor apareceu perante Vasudeva e Devaki como Narayana, com 4 mãos. Mas quando eles oraram para que ele escondesse sua divindade, o Senhor se tornou um pequeno bebê com 2 mãos. No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, o Senhor promete que alguém que simplesmente entenda os mistérios de seu nascimento e feitos transcendentais será liberado das garras de Maya e retornará a Deus. Por isso, existe um abismo de diferença entre o nascimento de Krishna e o de uma criança ordinária. Alguém pode perguntar, desde que o Senhor Supremo é o Pai original de todas as entidades vivas, como é possível que uma dama conhecida como Devaki o desse à luz como seu filho? A resposta
é que Devaki não deu o Senhor à luz mais do que o horizonte oriental dá ao sol à luz. O sol nasce no horizonte oriental e se põe sob o horizonte ocidental. Mas, na verdade, o sol nem nasce nem se põe. O sol está sempre numa posição fixa no céu, mas a Terra está girando. E devido às diferentes posições do giro da Terra, o sol parece estar nascendo ou se pondo. Da mesma maneira, o Senhor sempre existe, mas para seus passatempos como um ser humano, ele parece nascer como uma criança ordinária. Em sua característica impessoal, Brahman, o Senhor Supremo está em todo lugar, dentro e fora. Como a superalma, Paramatma, ele está dentro de tudo, desde a forma universal gigantesca até os átomos e elétrons. E como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, ele sustenta tudo com suas energias. Nós já descrevemos esta característica do Senhor no significado do verso anterior, em conexão com o nome de Jagan Nivasa. Por isso, em cada uma destas três características, Brahman, Paramatma e Bhagavan, o Senhor está presente em todo lugar no mundo material. Ainda assim, ele permanece separado, ocupado com seus passatempos transcendentais em sua morada suprema. Aqueles com um pobre fundo de conhecimento não podem aceitar a ideia de que o Senhor aparece em pessoa sobre a face da terra, porque eles não estão familiarizados com as complexidades da posição transcendental do Senhor. Quando quer que tais pessoas ouçam sobre o aparecimento do Senhor, eles o aceitam como sendo um ser sobre-humano, nascido com um corpo material, ou uma personalidade histórica, adorada como Deus sob a influência do antropomorfismo ou zoomorfismo. Mas o Senhor não é o brinquedo de tais tolos. Ele é o que ele é, e não concorda em ser sujeito às suas especulações, as quais perpetuamente os levam a concluir que sua característica impessoal é suprema. A característica suprema da verdade absoluta é pessoal, a suprema personalidade de Deus. O Brahman impessoal é sua refulgência, assim como a luz difundida pelo fogo poderoso. O fogo queima em um lugar, mas difunde seu calor e luz por todo o redor, exibindo assim suas diferentes energias. Similarmente, por meio de suas energias variadas, o Senhor Supremo expande a si mesmo de muitos modos. Pessoas com um pobre fundo de conhecimento são cativadas por uma parte de sua energia, e por isso falham em penetrar na fonte original da energia. Quaisquer energias surpreendentes que vejamos manifestas neste mundo, incluindo as energias atômica e nuclear, são todas parte e parcela de sua energia material ou externa. Superior a esta energia material, contudo, é a energia marginal do Senhor, exibida como as entidades vivas. Além dessas energias, o Senhor Supremo tem uma outra energia, a qual é conhecida como energia interna. A energia marginal pode se abrigar tanto na energia interna quanto na energia externa, mas de fato ela pertence à energia interna do Senhor. Os seres vivos são, por isso, amostras infinitesimais do Senhor Supremo. Qualitativamente, os seres vivos e o Senhor Supremo são iguais, mas quantitativamente eles são diferentes, porque o Senhor é ilimitadamente potente, enquanto as entidades vivas, sendo infinitesimais por natureza, têm uma potência limitada. Muito embora o Senhor seja pleno com todas as energias e seja assim autossuficiente, ele desfruta prazer transcendental por subordinar-se a seus devotos imaculados. Alguns grandes devotos do Senhor não podem ultrapassar os limites da reverência e veneração, mas outros devotos estão num compacto de amor tão intenso com o Senhor que eles esquecem sua posição exaltada e consideram a si mesmos como iguais a ele, ou mesmo seus superiores. Estes associados eternos do Senhor se relacionam com ele nos status mais elevados de amizade, paternidade e consórcio amoroso. Devotos numa relação paterna transcendental com o Senhor pensam nele como sua criança dependente. Eles esquecem sua posição exaltada e pensam que, a menos que eles o alimentem apropriadamente, ele cairá vítima da desnutrição e sua saúde se deteriorará.
Devotos num relacionamento conjugal com o Senhor o repreendem para corrigir seu comportamento. E o Senhor desfruta destas reprimendas mais do que das orações dos Vedas. Devotos comuns, amarrados pelas formalidades dos rituais védicos, não podem entrar profundamente em tal serviço amoroso confidencial ao Senhor. E assim sua realização permanece imperfeita. Algumas vezes, eles caem mesmo vítimas da calamidade impessoal. Vasudeva e Devaki são devotos confidenciais do Senhor, no humor de amor paterno. Maior ainda do que eles são Nanda e Yashoda, seus padrastos em Vrindavana. O Senhor tem um grande prazer em ser referido como Devakinandana, o filho de Devaki, Nandanandana, o filho de Nanda, Yashodanandana, o filho de Yashoda, Dasharati, o filho do rei Dasharata, Janakinata, o esposo de Janaki, e assim por diante. O prazer que alguém dá ao Senhor por dirigir-se a Ele com tais nomes é muitas vezes maior do que o prazer que ele desfruta quando ele é referido como o Pai Supremo, ou o maior dos maiores, Parameshvara, ou qualquer coisa desta natureza, que indiquem volumes de reverência e veneração. Por isso, os nomes que o rei Kulashekara usa para glorificar o Senhor neste verso indicam seu relacionamento transcendental íntimo com o Senhor. Como explicado acima, todos os nomes do Senhor são tão poderosos quanto o próprio Senhor. Mas uma pessoa pode experimentar diferentes doçuras transcendentais por cantar seus diferentes nomes transcendentais. Por exemplo, o Shastra, Escritura, afirma que existem 1000 nomes principais do Senhor Vishnu, a personalidade de Deus. Mas, se uma pessoa pronuncia o nome de Rama apenas uma vez, ele obtém o resultado de cantar 1000 nomes de Vishnu. E se alguém canta uma vez o nome Krishna, ele alcança o resultado obtido por cantar o nome Rama 3 vezes. Em outras palavras, pronunciar o nome Krishna uma vez é igual a pronunciar 3.000 outros nomes de Vishnu. Por isso o rei Kulashekara, sabendo o quão o Senhor fica satisfeito por ser referido por um nome, indicando seus relacionamentos transcendentais com seus devotos íntimos, e sabendo também a potência do nome Krishna, escolheu glorificar o Senhor, referindo-se a ele como Devakinandana e Krishna. O rei também dirigiu-se a ele como Vrishni Vansha Pradipa, a luz brilhante da dinastia Vrishni, porque milhões de gerações da dinastia Vrishni tornaram-se santificadas pelo aparecimento do Senhor nela. Os Shastras afirmam que a família na qual um devoto puro nasce é santificada por 100 gerações de ancestrais e descendentes. E os Shastras também afirmam que em todo lugar, dentro de um raio de 100 milhas, de onde um devoto nasce, torna-se santificado. Se um devoto pode santificar o lugar e a família de seu nascimento tão extraordinariamente, então o que dizer de quão completamente o Senhor pode santificar o local e a família na qual ele escolhe nascer? O nascimento do Senhor na face da terra é certamente muito misterioso, e por isso isto é difícil para o homem comum acreditar em seu nascimento. Como pode o Senhor Todo-Poderoso nascer aparentemente como um ser humano ordinário? O assunto é explicado no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 6, onde o Senhor diz: Adyopi san navyayatma bhutanam ishwaropi san prakritim swam nadishtaya sambhavamyatma mayaya. Muito embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e muito embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, por minha potência transcendental, ainda assim eu apareço em cada milênio em minha forma original transcendental. Do Shastra, nós aprendemos que o Senhor nasce não apenas na família de seres humanos, mas também na família de semideuses, aquáticos, animais e assim por diante. Alguém pode argumentar que o ser vivo ordinário é eterno e não nascido, como o Senhor, e também aceita nascimento em diferentes espécies de vida. E assim não há diferença entre o Senhor e o ser vivo ordinário. A diferença é, contudo, que enquanto o ser vivo ordinário muda seu corpo quando ele transmigra de uma espécie de vida para outra,
o Senhor nunca muda seu corpo. Ele aparece em seu corpo original, sem qualquer mudança. Também, enquanto existe uma vasta diferença entre a entidade viva ordinária e seu corpo, não há diferença entre o Senhor e seu corpo, porque ele é espírito puro. Em outras palavras, não há distinção entre seu corpo e sua alma. A palavra Avyayatma, no verso acima do Bhagavad Gita, claramente indica que o corpo do Senhor não é feito de elementos materiais. Ele é plenamente espírito. Nascimento e morte se aplicam apenas ao corpo material. O corpo da entidade viva ordinária é feito de elementos materiais, e por isso é sujeito ao nascimento e à morte. Mas o corpo do Senhor, sendo plenamente espiritual e assim eterno, nunca nasce nem morre. Nem pode o Senhor ser forçado a nascer numa família em particular, devido aos seus feitos passados, como é o ser vivo ordinário. O Senhor é o controlador supremo dos elementos materiais, e sendo sem fim e sem começo, ele existe em todos os tempos, passado, presente e futuro. E porque ele é absoluto, ele não tem nada a ver com vícios e virtudes. Em outras palavras, para ele, vícios e virtudes são um e o mesmo. De outro modo, o Senhor não seria a verdade absoluta. Desde que o Senhor aparece por sua potência interna, suas encarnações em diferentes espécies de vida não são criação da potência externa, Maya. Por isso, aqueles que pensam que o Senhor Supremo aparece em diferentes formas, aceitando um corpo feito de elementos materiais, estão errados. A visão deles é imperfeita, porque eles não entendem como a potência interna do Senhor trabalha. Os Vedas indagam, onde o Senhor Supremo fica? E a resposta é dada imediatamente. Ele permanece em sua potência interna. Assim, a conclusão é que, muito embora o Senhor pareça assumir um corpo material quando ele nasce, como um ser ordinário, de fato ele não o faz, porque não há diferença entre ele e seu corpo. Assim, ele permanece a verdade absoluta em todos os seus aparecimentos, em diferentes espécies de vida. Em outras palavras, a entidade viva e o Senhor Supremo aparecem no mundo material sob diferentes circunstâncias. Uma pessoa pode facilmente entender essas circunstâncias diferentes se alguém entende como as diferentes potências do Senhor trabalham. Como explicado antes, o Senhor tem 3 tipos de potências, conhecidas como interna, marginal e externa. Nós temos uma ampla experiência da potência externa ou material, mas nós geralmente falhamos em indagar sobre as ações e reações das outras 2 potências. Um exemplo simples vai nos ajudar a entender como as potências do Senhor trabalham. Considere 3 identidades: Deus, um homem e um boneco. O boneco consiste de energia material. O homem é uma combinação de energia espiritual e material. E Deus consiste plenamente de energia espiritual. O boneco é todo matéria, interna e externamente. O homem é matéria externamente, mas internamente é espírito. E Deus é plenamente espírito, tanto interna quanto externamente. Assim como o boneco é todo matéria, Deus é todo espírito, mas o homem é meio espírito e meio matéria. Assim, o corpo de Deus e o corpo do ser vivo são constituídos diferentemente. Porque o corpo do Senhor é espírito puro, ele nunca se deteriora, e por isso ele é chamado Avyayatma. Seu corpo é absoluto, sem começo, não nascido e eterno, enquanto o corpo material do ser vivo é relativo e por isso temporário. Ele se submete a nascimento e morte. A própria entidade viva, é claro, é eterna, e se ele assim deseja, ele pode realizar sua eternidade por emergir no corpo da verdade absoluta, ou ser reinstalado em sua posição constitucional como um servo eterno do Senhor. Se ele não o faz, então sua eternidade é ainda mantida, mas ele permanece ignorante disso. A conclusão
é que a personalidade de Deus aparece em seu corpo original, sem qualquer mudança. Isto é tornado possível por sua potência inconcebível. Nós devemos sempre lembrar que nada é impossível para o Senhor Onipotente. E se Ele assim deseja, Ele pode transformar a energia material em energia espiritual. De fato, se Ele assim deseja, Ele pode trazer a natureza espiritual inteira para dentro da natureza material, sem a natureza espiritual ser afetada pelos modos materiais de qualquer maneira. As diferentes potências do Senhor permanecem firmemente sob seu controle. De fato, o Senhor realmente tem apenas uma potência, conhecida como potência interna, a qual ele emprega para diferentes propósitos. A situação é similar a como alguém usa a eletricidade. A mesma eletricidade pode ser usada tanto para aquecer quanto para esfriar. Tais resultados contraditórios são devidos ao perito trato de um técnico. Da mesma maneira, por sua vontade suprema, o Senhor emprega sua única potência interna para realizar muitos propósitos diferentes. Esta é a informação que nós obtemos dos Shrutis, Shvetashvatara Upanishad 6.8, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. O presente verso do Mukunda Malastotra afirma que a cor do corpo do Senhor é negra, como a de uma nuvem nova. Também seu corpo é muito suave. Suavidade do corpo é o sinal de uma grande personalidade. Os Shastras afirmam que as seguintes características corpóreas indicam uma grande personalidade. Um lustre avermelhado em 7 lugares: os olhos, as palmas, as solas, o palato, os lábios, a língua e as unhas. Largura em 3 lugares: cintura, testa e peito. Encurtamento em 3 lugares: o pescoço, as coxas e os genitais. Profundidade em 3 lugares: na voz, inteligência e umbigo. Alteza em 5 lugares: nariz, os braços, orelhas, testa e coxas. E delicadeza em 5 lugares: pele, cabelo da cabeça, cabelo corpóreo, os dentes e pontas dos dedos. Todas estas características estão presentes no corpo do Senhor. O Brahma Samhita confirma que a cor do corpo do Senhor é enegrecida, como a de uma nuvem nova. Mas esta cor negra é tão bela que ela supera a beleza de milhões de cupidos. Assim, esta cor enegrecida não corresponde a qualquer cor enegrecida no mundo material. Tais descrições do corpo do Senhor não são imaginárias. Ao contrário, elas são afirmações daqueles que viram o Senhor com sua visão sobrenatural. Esta visão sobrenatural é concedida aos devotos como Brahma e àqueles que seguem as pegadas de devotos puros como ele. Mas iniciantes e incrédulos não podem ter qualquer acesso a esta visão transcendental, porque lhes falta a submissão necessária à vontade do Senhor.